Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29. Esta semana, segunda-feira, quarta, nós estivemos trabalhando na palavra do Senhor em alguns versículos que são costumeiramente citados, falados, e nós aprendemos algumas questões que esses versículos trazem para a nossa advertência, para o nosso crescimento. E hoje nós vamos trabalhar também um texto que é bem citado, bem conhecido, e nós vamos procurar aprender com a palavra do Senhor algumas questões que são muito importantes para os nossos dias. Jeremias, capítulo 29, e eu quero ler com você a partir do versículo 4 até o versículo de número 13. Jeremias 29, de 4 a 13. Se você encontrou, diga um amém, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém. Queridos irmãos, se eu posso dar um tema à nossa palavra nessa noite, é a providência de Deus em meio às desventuras. A providência do Senhor em meio às contrariedades. A providência de Deus em meio às vicissitudes que a vida traz sobre nós. A questão de entendermos os momentos difíceis que nós passamos, como nação, como planeta, como família, como igreja, entender tudo o que nós caminhamos, os tempos às vezes amargos que nós temos que experimentar e observar nesses tempos o que é a ação de Deus e onde o Senhor quer nos levar e como Ele deseja que nós venhamos a nos portar no meio dessas situações mais desagradáveis, às vezes mais amargas, às vezes mais assustadoras, por que não dizer essa palavra? O texto que nós estamos trabalhando, irmãos, é uma carta que o profeta Jeremias envia ao grupo de israelitas que foi exilado, que foi levado cativo para a Babilônia. Estamos aqui mais ou menos no ano 594 a.C. 3 anos antes, aquele povo fora levado cativo. Jeremias 52 conta que pelo menos 3.000 pessoas foram saídas de Jerusalém, levadas para a Babilônia, e ali serviam ao povo babilônico.
E você vê que há uma grande amargura na vida daquele povo quando você lê Salmos, por exemplo, o Salmo 137, que é um salmo que aquele povo é trabalhado no seguinte sentido: por que vocês não cantam as canções que vocês cantavam lá na sua terra, aquelas canções alegres? E eles se perguntam: como nós vamos cantar, como nós vamos expressar alegria em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor que nós estamos passando? É interessante nós verificarmos também, irmãos, que aquela situação de estar desterrado, de estar passando por um momento não só de confronto, mas de derrota, tudo isso fora avisado pelo profeta Jeremias. Aquele profeta prega durante cerca de 40 anos, um pouco mais de 40 anos naquela nação. Era um homem que anunciava continuamente que aquele povo precisava se arrepender de tudo aquilo que eles praticavam, que não apenas ofendiam, mas desagradavam profundamente o Deus da aliança, o Deus de Israel. O Deus que havia tirado aquele povo do Egito, feito deles uma nação, havia dado promessa de estar com eles constantemente, mas insistentemente aquele povo, depois de ter prosperado durante seus primeiros anos na terra de Canaã, depois de ser constituído como nação, depois de experimentar grandes vitórias sob a liderança de Moisés, sob a liderança de Josué, aquele povo então passa a viver períodos, ora de volta para Deus e ora de abandono do Senhor. Até que através dos profetas Deus anuncia que se eles não se arrependessem, se eles não retornassem para o Senhor, a situação ficaria difícil e eles seriam então espalhados. E a partir de Jeroboão, aquele povo começa a experimentar primeiro uma divisão no seu próprio país. E ali 10 tribos das 12 de Israel formam o chamado Reino do Norte. E 2 tribos, as tribos do sul, formam o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, aonde Jeremias, então, é um dos profetas que anuncia sobre aquele povo que era preciso arrependimento. Quando você olha o que acontecia no meio daquele povo, você que está com a sua Bíblia aberta, e eu peço que você fique com ela aberta, dê uma olhada para você entender um pouco só do que era praticado. Havia muitos e muitos pecados que o profeta denunciava, mas dê uma olhada no capítulo 7, por exemplo, nos versículos 30 e 31, que você lê dessa forma: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante a mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Os próprios israelitas levavam divindades, ídolos, para dentro da casa do Senhor, e ali eles adoravam a esses ídolos. Mais ainda, o texto continua: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Nesse mesmo capítulo, meus irmãos, você vai ver que o povo, chamado povo da aliança, o povo de Deus, o povo que foi tirado para estar exclusivamente em adoração, em culto, em colocar a sua vida como culto a Deus, exatamente e somente ao Deus vivo, ao Senhor de todas as coisas. Ainda no capítulo 7 de Jeremias, veja o que eles fazem, versículos 18 e 19. Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens e seus animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. O que acontece com esse povo? Você leu no primeiro texto que nós lemos, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quantas vezes nós citamos esse versículo, irmãos, buscando não somente a promessa que está nele, a bênção que está nele, mas às vezes também tentando trazer algum tipo de alívio diante de algumas lutas que nós passamos, mas nem sempre compreendemos o porquê passamos essas lutas. Aqui, especificamente, o que acontecia com o povo
de Judá é que os pensamentos deles eram completamente diversos, completamente divergentes daquilo que era o pensamento do Senhor para eles. E aquele povo, então, insistentemente, eu não estou falando aqui de dias ou meses, mas durante décadas e décadas, eles pecaram solenemente contra Deus, insistentemente contra Deus. E Jeremias os avisou, o profeta Amós os avisou, a palavra do Senhor vem sendo constantemente anunciada, até que chega o momento derradeiro em que Deus, então, trabalha para realmente cuidar do coração, da mente daquele povo que se chama pelo seu nome. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos nos males que nos sobrevêm, nem sempre nós tomamos na nossa mente que há um propósito de Deus em trabalhar conosco, em nos podar, em nos disciplinar, em nos moldar ao caráter de Jesus. E esse é um sentido que eu gostaria de trazer para os irmãos, que quando nós pensamos, em primeiro lugar, em como nós agimos, como nós interpretamos o que acontece nesses nossos dias, nós precisamos pensar, irmãos, numa doutrina que é muito cara para a teologia reformada, que é a doutrina da providência divina. Você conhece essa doutrina por conta de algumas histórias da palavra do Senhor, de alguns episódios que a Bíblia nos apresenta. O primeiro deles, que dá origem a essa expressão, é quando Abraão vai, cumprindo um chamado de Deus, entregar o seu filho no Monte Moriá. E ali em Gênesis, capítulo de número 22, no versículo 14, aparece então a expressão Jeová Jireh, ou Deus da provisão. Porque naquele lugar, naquele episódio, quando Abraão, em obediência ao Senhor, vai imolar o seu filho, entregando o seu filho a Deus como uma oferta, como obediência, como algo que Deus o havia pedido, o Senhor intervém naquela hora, o Senhor demonstra a sua providência. Durante a caminhada, Isaac perguntava para o seu pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, nós estamos caminhando, subindo o monte, mas aonde está o cordeiro que vai ser sacrificado? E Abraão, por fé, dizia: o Senhor proverá. E na hora que Abraão, então, vai cumprir aquilo que o Senhor havia determinado, o Senhor intervém, o impede de fazer aquele sacrifício de Isaac, e naquele lugar, o Senhor não apenas impede o sacrifício de Isaac, mas o Senhor provê, não a vida de Isaac apenas, mas o Senhor provê ali, agarrado nos arbustos, um cordeiro, que foi então sacrificado. Aquele lugar passa a ser conhecido como o Monte do Senhor proverá. O lugar onde Jeová é Jireh, o Deus da provisão, o Deus que intervém, o Deus que anela para que o seu plano, o seu propósito de vida seja cumprido ao longo da história e dentro da história. E o nosso Deus é aquele que zela, Ele é aquele que vela, Ele é aquele que age para que nós não nos percamos na história. Ele começa um propósito de redenção após a queda, e esse propósito, irmão, irmã, jamais será interrompido, porque o nosso Deus é o Deus da providência. Quando nós pensamos nessa doutrina, queridos irmãos, nós vamos observar que muitas vezes a nossa tendência, o nosso coração é enxergar que Deus provê as coisas apenas num sentido de trazer algo que na nossa mente é o bem para o nosso coração, ou Deus é o Deus da provisão apenas quando está faltando alguma coisa e Ele acrescenta. Deus é o Deus da provisão apenas quando nós percebemos alguma coisa de mal e Ele muda tudo aquilo ali, mas nós não percebemos geralmente que Deus é aquele também que muitas vezes coloca os seus servos diante de situações as quais ele vai ou gemer, ou lamentar, ou vai experimentar às vezes o azedume das coisas, para que ele possa não apenas valorizar, mas glorificar e se entregar a Deus, entendendo que Deus é aquele que de fato é soberano. E nesses nossos tempos, irmãos, essa doutrina, ela tem de fato sido um tanto deturpada por conta do nosso coração, que é mestre em nos pegar de surpresa, pregar peças. Nem sempre, irmãos, nós entendemos o que é nós confessarmos que Deus é soberano. Cantamos isso, mas muitas vezes, irmãos, a gente é tomado por algum susto. A gente é tomado, irmãos, por alguma notícia que não nos agrada,
e nós nos esquecemos ou pensamos que Deus está naquela hora apenas fazendo algum tipo de concessão. Você já deve ter ouvido aquela expressão, a vontade permissiva de Deus. Já ouviu? Já falou algumas vezes? E muitas vezes, irmãos, nós trazemos essa expressão numa interpretação que, como Deus talvez não tivesse o que fazer, Ele permitiu que tal situação acontecesse. Como Deus, de repente, não quis intervir em algo, a gente libera aquelas palavras do tipo assim, olha, Deus está no controle, mas nessa área aqui Ele permitiu alguma coisa. Irmãos, o versículo de número 4 do texto que nós lemos, eu gostaria que você estivesse olhando aí, ele traz uma expressão que a gente precisa guardar no nosso coração quando falamos de providência. A carta de Jeremias, ela diz assim, ela começa nesses termos: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que, quem deportou aí, que está no seu texto? O próprio Senhor deportou para ali. Deus amava e ama aquele povo, Deus quer o bem e quer cuidar daquele povo, porém, irmãos, Deus muitas vezes, Ele faz com que os seus filhos, o seu povo, passe por situações duras para que aquele povo seja trabalhado. Deus permite no sentido de que Ele faz a situação contrária, difícil, amarga, para que nós sejamos então trabalhados e cuidados. E se você observar, o versículo 7 vai trazer novamente essa questão: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. É o Senhor quem é o agente. Irmãos, o nosso Deus, Ele é aquele que não tem nenhum tipo de rival na sua caminhada. Deus não tem nenhum espírito, demônio, alguma contrariedade, um ser humano, um poder, uma nação, nada nem ninguém que arranhe os pés do Senhor. Deus não tem, irmãos, nenhum tipo de rival que possa concorrer com Ele, no sentido de que o Senhor não tem controle sobre determinada situação. Deus não tem nenhum tipo de rival que o impeça de agir na história para que se cumpra tudo aquilo que Ele tem determinado para a história. E mais ainda, irmãos, nem sempre nós enxergamos a história pelo prisma que é o prisma verdadeiro, que é o prisma do Senhor, que é de quem está estabelecendo a história, quem está fazendo a história, quem está governando e fazendo com que a gente caminhe. O que nós enxergamos é no máximo isso que está aqui, agora, nesse instante, mas o Senhor vê aqui, vê lá, o Senhor vê o ontem, vê o hoje, porque Ele é eterno, não há tempo que o segure. E quando nós, então, irmãos, diante de situações que nos são contrárias, começamos a perceber que é Deus quem é o agente por trás de todas as situações, nós precisamos nos inclinar e, de fato, entender que o nosso Deus é soberano e governa todas as coisas. De fato, isso mexe com o meu coração, porque eu me sinto humilhado, eu me sinto constrangido a perceber que eu não tenho mais o controle de nada. Eu não tenho controle, por exemplo, de uma pandemia que eu não sei para que lado eu vou. Se saio, se não saio de casa, se cumprimento, se não cumprimento as pessoas, se me aproximo, se não me aproximo. Esses são dias, irmãos, extremamente difíceis, porque você encontra com alguém e você não sabe o que faz ali naquela hora. Se você mexe com o cotovelo, se você dá o braço, se você não faz nada, aonde essa pessoa esteve, será que vai ter algum problema? E isso é o mínimo dos comportamentos que a gente tem adquirido nesses nossos tempos. Irmãos, entender o pensamento do Senhor significa que quando nós passamos pelas situações mais agudas, nós precisamos entender que Deus jamais saiu do controle de todas elas. Mas Deus não estabelece essas coisas para que nós fiquemos nelas, para que nós permaneçamos nelas. Deus, irmãos, traz certas coisas para que nós, como o apóstolo Paulo nos ensina, que nós sejamos trabalhados até que nós cheguemos à medida perfeita, ao projeto que o Senhor tem para cada um de nós. O que fazer diante das contrariedades, irmãos? Entender, em primeiro lugar, o pensamento, aquilo que vem como boa mão do Senhor. Entender, irmãos, que todas as coisas, e não apenas algumas delas, vão conduzir-nos para o nosso bem, como o Senhor nos
ensina em Romanos 8, 28. Mas há uma segunda questão, e eu gostaria que você olhasse para o seu texto nos versículos 5 a 7. O Senhor diz para aquele povo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmão, se num primeiro momento, diante de uma situação complicada, eu tenho que entender que Deus está no controle de todas aquelas situações, a segunda questão que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que o profeta diz para aquele povo: olha, vocês estão num lugar que não é o lugar de vocês, não é a cidade de vocês, vocês estão com um povo de outra língua, um outro comportamento, mas olha, vivam a vida de cada dia nesse lugar. Esse agora é o seu lugar, é o seu momento, é a sua situação. Então ajam da melhor maneira possível aonde vocês estão agora. Viva a vida comum, procurando fazer o seu melhor. Irmãos, ainda que numa terra estranha, o Senhor diz para aquele povo: olha, trabalhem nesse lugar para que ali haja o melhor. Não fiquem nesse momento apenas lamuriando, isso é uma realidade do coração, porque agora eles estão tomando consciência de que muitas vezes eles pensaram e agiram diferente daquilo que Deus tinha para eles. Mas o profeta está dizendo: olha, se a coisa está difícil aí, haja no sentido de que você possa facilitar as coisas. Não fique agarrado apenas em se lamentar, em murmurar, mas trabalhe, edifique, case. Veja as gerações que virão. E é interessante você observar o versículo de número 7, quando o Senhor libera uma palavra para aquele povo, dizendo para eles: olha, na paz desse lugar vocês terão paz. Nos nossos dias, irmãos, em meio às situações mais duras, nós podemos e devemos, irmãos, procurar adquirir comportamentos, atitudes que não vão colocar mais lenha no fogo, mas é tempo de nós buscarmos nesses nossos dias conciliação. É tempo de buscarmos em situações dificultosas, irmãos, o abraço no sentido de cuidar das outras pessoas, ainda que pareça que cada um pense para um lado. E eu acho fantástico porque aqui o texto fala, irmãos, de inimigos de guerra. Mas o profeta diz: orem por essa cidade onde vocês estão. E é bonito pensar que o profeta não está mandando que eles orem para que eles apenas sejam guardados ali. Mas ele está dizendo: orem, formem famílias com os meus inimigos, com aqueles que nos oprimem, com aqueles que zombam de nós, por aqueles que acabaram com o nosso templo, que acabaram com os nossos lugares de convívio. E o Senhor diz: na paz desse lugar, vocês também terão paz. Na bênção desse lugar, vocês também serão abençoados. Orem por esse lugar. Meus irmãos, nos nossos dias, quando pensamos em tamanha situação que vivemos, como é fácil a gente arrumar culpado, ao invés de pedir ao Senhor que derrame graça. Como é fácil nós erguermos bandeiras, ao invés de erguer uma bandeira branca e dizer: vamos caminhar junto. Se as coisas estão difíceis, por que não podemos colaborar? Mas perceba que a índole do nosso coração é sempre achar quem é o culpado. E mais, se há algum tipo de culpado, o que nós vamos fazer? Nos vingar? Promover justiça com as próprias mãos? Arranjar mais e mais mágoa? E o Senhor diz: procurai a paz da cidade para onde eu mandei vocês. Lembre-se que foi eu quem coloquei vocês aí, faça o que eu estou dizendo, porque nessa paz vocês terão paz. Há uma terceira questão, meu querido irmão: como agir em tempos de dificuldades, como experimentar a providência de Deus no meio das vicissitudes, no meio das contrariedades.
E o versículo 8 e 9 vai mostrar, irmãos, que nós devemos estar atentos ao que nós ouvimos. Olhe para a sua Bíblia o que o texto diz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Irmãos, haviam os chamados profetas de Israel, que estavam ali no meio do povo, passando para aquele povo algum tipo de situação. Mas perceba que o Senhor os adverte exatamente porque Ele mostra que o que aqueles profetas pregavam era o que estava no coração dos desterrados. Eles falavam aquilo que o povo queria ouvir, eles colocavam exatamente a mensagem que era agradável aos ouvidos e não a realidade que, por exemplo, Jeremias pregava. E o Senhor adverte, irmãos, que em tempos de luta, de dificuldade, muitas vezes nós queremos algumas coisas que agradem o nosso coração, que tragam algum tipo de mimo, algum tipo de refrigério apenas, mas nós nem sempre percebemos, irmãos, que muitas vezes nós precisamos atravessar certos vales para chegar até onde tem água limpa e que de fato vai trazer saúde para nós. Jeremias não adverte apenas nesse capítulo, mas há outros textos pesadíssimos, onde o profeta fala sobre os falsos profetas dos seus dias. E ele mesmo, Jeremias, por pregar uma mensagem que não era palatável, que não era agradável, que não era uma mensagem daquele tipo de tapinha nas costas com os seus contemporâneos, Jeremias sofreu e sofreu muito. Mas o texto diz: aprenda a discernir entre o que de fato Deus está fazendo, o que Ele está ensinando, e aquilo que você tem ouvido que é apenas para amaciar as coisas, agradar um pouco a você. Observe nos seus dias, queridos irmãos, quando você tem situações as quais só vêm para mascarar o fato, para trazer uma maquiagem, para trazer um certo verniz, mas que não refletem a realidade. Isso é algo complicado, irmãos, porque a gente sempre tem a tendência a procurar aquilo que nos agrada. E não há mal nisso. O problema é quando aquilo que nos agrada se interpõe entre nós e o nosso Deus. Aquilo que nos agrada nos faz deixar de orar, nos faz confiar em situações as quais nós sabemos que são apenas humanas, limitadas, mas que nós dizemos: está tudo bem, meu coração está mais tranquilo. Mas o Senhor não chegou para tratar ainda. O Senhor não chegou para renovar a nossa vida ainda. O Senhor não chegou ainda para mostrar: olha, isso precisa ser mudado na sua caminhada. E eu quero trabalhar nisso. Eu quero mudar o seu caráter nisso. Eu quero mudar o seu comportamento nisso. Quero mudar a sua atitude nisso. E aqui, meu irmão, entra todo tipo de coisa. O seu comportamento dentro de casa, com o seu esposo, com a sua esposa. Quantas pessoas, irmãos, nesse tempo de pandemia, durante meses, o que a gente escuta de uma certa forma que nos assombra é que marido e mulher estando dentro de casa e você ouve que não há comunicação, há pelo contrário, mais ofensa, mais situação de gente aguerrida, mais beligerância ao invés de paz. Situação como essa, irmãos, em que nós vemos muitas vezes a vida por um fio de alguns e nós não procuramos de repente fazer as pazes, buscar as pessoas, dizer: olha, de fato nós estamos perdendo tempo porque a gente poderia restaurar os nossos relacionamentos. Nós estamos vendo que a vida não é mais do que a gente imagina. Mas aí às vezes vem a perda, vem a ruptura. Às vezes a situação do emprego já foi, e a gente começa a se lamuriar, e ao invés de mudar, alguém diz para a gente: Deus permitiu, né? Às vezes a gente é pego de surpresa. Não, se o Senhor trouxe isso, é tempo de pensar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer mexer, Senhor? O que precisa ser apertado? Porque está apertando de outra forma, mas eu ainda não entendi. Mas olha que interessante, irmãos, como os versículos 10 e 11
vão mostrar que mesmo com toda essa situação caótica que aquele povo está enfrentando, Deus mostra para eles que acima de toda dor, acima de toda humilhação, acima de todo o peso que eles estavam carregando, Deus os faz relembrar que há uma promessa sobre eles. Versículo 10 diz assim: esse tempo vai se cumprir. Serão 70 anos. E lá no capítulo 52, Jeremias novamente mostra isso. Mas quando se cumprir esse tempo, eu atentarei para vocês e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Irmãos, nós sempre citamos o versículo de número 11, mas olha que promessa que é para aquele povo da aliança. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. A sua tradução diz assim: pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais, mas essa não é a melhor tradução. A melhor tradução não é o fim que você deseja, mas é o fim, como está no seu original, para dar o fim de esperança, um final de esperança, em que todas as coisas se resolvem de fato no Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque Deus estava trabalhando com o povo, que Ele tinha uma aliança com Ele, e Deus não estava desprezando aquele povo. Deus estava tratando, cuidando, mexendo em muita coisa que estava enterrada ali, mas Deus lembra aquele povo da sua promessa e que Ele queria cumprir tudo aquilo. Irmãos, a doutrina da providência, ela é maravilhosa porque ela nos inclui nessa promessa. Viver com esperança, o prazo que tem que ser cumprido, o tempo que a gente não imagina quanto é. Mas eu gostaria de lembrar a você algumas situações que a Bíblia nos apresenta. José passa 22 anos da sua vida experimentando injustiça aos nossos olhos, aos olhos dele, José, mas não entendeu que era Deus que estava trabalhando aquilo até o dia em que ele se reencontra com os irmãos. Gênesis capítulo 45, irmãos, versículo 7, você vai ver que José diz assim: olha, agora eu entendo que tudo aquilo que aconteceu foi o Senhor quem trouxe para que hoje nós chegássemos a esse encontro. Quando você pensa, queridos irmãos, na jornada daquele povo, depois de José, 430 anos, será que era a providência de Deus trabalhar no coração de um povo que ele estava formando? Era. Quando você vê depois eventos que mostram o quanto Deus agiu e o prazo que isso levou, você vai ver que Deus jamais se esqueceu de resolver as situações que foram abertas. E nas nossas vidas também é assim, irmãos. Quantas vezes você não passou por determinadas situações que depois que aquilo se resolveu, você parou para pensar e fala: se não tivesse acontecido tal coisa, talvez eu não tivesse conhecido esse alguém. Mas naquele momento de dor você não pensava isso, você lamuriava, você chorava, você sofria. Mas por quantas vezes das dores, das dificuldades, nós conhecemos outras pessoas, nós somos ajudados por pessoas que a gente jamais imaginou ser ajudado, nós somos renovados na nossa força, no nosso ânimo, na nossa esperança, na nossa experiência, nós podemos ajudar outras pessoas em outros momentos, mas você só vai ter a noção do que aconteceu depois que você passou por aquilo ali. A providência do Senhor, irmãos, com aqueles irmãos levou 70 anos. E eu quero caminhar para o final dessa palavra, trazendo para nós, irmãos, diante das lutas que nós passamos, será que essa promessa que está aí, essa palavra que está no versículo de número 11, ela pode ser aplicada a mim e a você hoje? Eu quero te dizer que sim. Porque essa promessa era a promessa para o povo da aliança. Eu e você, nós não somos o povo original da aliança. Mas quando nós vamos, por exemplo, para Mateus capítulo 26, no versículo 28, você vai ver Jesus pegando o cálice, aquele cálice que ele celebra aquele momento de ceia, e ele diz então para os discípulos dele: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E em Jesus, irmão, irmã,
no sangue de Jesus, nós somos incluídos na aliança que o Senhor tem com o seu povo. E todos os benefícios dessa aliança, todos os cuidados de Deus, a providência do Senhor na vida, em todas as situações, ela recai sobre mim e sobre você pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, Ele é fiel, meu irmão, para trabalhar nas minhas dores, nas minhas angústias, mas me levar a passar por essas dores e poder olhar para frente e glorificar o Senhor para falar: Deus esteve comigo ainda quando eu não enxergava. O Senhor estava sempre comigo, o Deus da provisão, o Deus da providência, o Jeová Jirê, o mesmo que esteve com Abraão, o mesmo que aqui passa com aquele povo, aquele momento de tamanha vergonha. Deus passa por aquilo, mas Deus os leva de volta. E quando você vai ler os textos de Esdras, os textos de Neemias, você vai ver Deus levando aquele povo de volta e aquela nação sendo reconstruída. E Neemias lidera para que eles reconstruam principalmente o culto ao Senhor e a adoração ao Senhor. Nos nossos dias, queridos irmãos, quando nós pensamos nas promessas de Jesus, e eu quero terminar com esse versículo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Todas as promessas do Senhor, elas são compradas e conquistadas para cada um de nós em Jesus Cristo, é o que Paulo ensina nesse versículo. 2 Coríntios 1:20, você pode confirmar na sua Bíblia. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu quero encerrar essa palavra, querido irmão, irmã, fazendo algumas perguntas para a nossa aplicação. Muitas vezes, quando nós passamos por determinadas lutas, nós nos furtamos de entender que o nosso Deus é um Deus soberano. Muitas vezes nós pensamos no acaso, nós pensamos em surpresas, nós pensamos que é apenas a atuação do nosso inimigo, e ele age sim, é verdade. Mas a doutrina da providência, ela mostra, irmãos, que nós, todos nós, todo esse planeta está debaixo do governo soberano de Deus. E nada, nem um detalhe escapa ao controle do Senhor. Num primeiro momento, isso pode parecer complexo, porque a gente pensa, mas pastor, até aquela situação mais dura que eu tenho enfrentado. E aí eu quero te dizer, irmão, irmã, que o Senhor nos diz que não há mal nenhum que Ele nos traga que nós não tenhamos a condição de suportar pelos méritos de Cristo Jesus. Mais ainda, o nosso Deus não apenas nos traz determinadas situações que vão mexer lá no fundo do nosso coração, mas Deus em Jesus é aquele que passa conosco todas essas situações conosco. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos deixa no vale a sós. Até mesmo quando Ele precisou enviar Jesus e Jesus passar pelas maiores angústias, o nosso Deus, por amor a nós, permitiu isso e trouxe Jesus para passar as nossas dores. Nas suas situações mais difíceis, irmãos, lembre-se, o Senhor está com você no meio delas. Mas Ele quer te trabalhar. Então viva aquilo que você tem que viver. Faça o que tem que ser feito. Mas faça sem deixar de orar, sem deixar de discernir o que Deus quer fazer, sem deixar de entender e sem dar ouvidos também a sonhadores, a adivinhos, a gente que tem mais carisma do que caráter. Tome muito cuidado com isso. E lembre-se sempre que Deus tem pensamentos perfeitos a seu respeito, para levar você ao final de esperança, entendendo que Ele está te preparando não para esse momento apenas aqui, mas para toda uma eternidade, onde você já goza de reinar com Jesus, o Rei dos Reis, e o Senhor já concede tudo isso a cada um que o recebe como Senhor da sua vida.
Queria te convidar a curvar um pouco sua fronte e orar pela sua vida nessa hora. Talvez Deus queira mexer em algo no seu coração, e eu não sei o que é. Mas você tem nessa noite, nesse momento, a opção de dizer: Senhor, tem doído muitas coisas, mas eu gostaria de colocar a minha vida para que o Senhor continuasse me trabalhando para que eu fosse mais parecido com Jesus e chegasse à estatura do meu Senhor. Você talvez esteja num momento em que a dor é forte, a saudade de alguém, isso tudo tem te magoado e te tirado da presença de Deus muitas vezes. Mas o Senhor nessa noite está te chamando para voltar. Está te chamando porque a história não acabou e Ele vai te buscar. Aonde você estiver, Ele vai te buscar. Mas se você vier hoje, com certeza você vai poder avançar mais para o Senhor. Nosso Deus, trabalha com o teu servo e com a tua serva nessa hora. Haja, Deus, de uma forma, Deus, que a gente venha perceber que nada de fato escapa à soberania do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, consolando, fortalecendo, trazendo sobre nós, ó Pai, a tua graça. E no nome santo de Jesus, ó Deus, aquilo, ó Deus, que as nossas palavras não conseguem interpretar, aquilo que a nossa voz, ó Deus, não consegue estabelecer, que o Senhor, na tua graça, que o teu Santo Espírito esteja agindo no coração da tua igreja. O pai de família, Deus, que precisa resolver coisas no seu lar. Na mãe, ó Deus, que muitas vezes tem se deixado levar pela dor, pelo medo, que seja encorajada nessa noite. Ó Deus, nos jovens, nas crianças, nos anciãos, nas providências que nós devemos tomar nesse tempo, que o Senhor nos ajude, para que de fato, ó Deus, o nosso coração creia que o Senhor está conosco, que o Senhor não está longe, muito pelo contrário, o Senhor passa conosco esse vale e nos ajuda a chegar até onde é o propósito do Senhor. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.